a sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. E depois chamou Arão, a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés? E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. Repete comigo. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Diga aleluia. Senhor, aqui está a tua palavra. Nesta manhã nos humilhamos diante da sua mão poderosa. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas diante de ti. Pedimos, Senhor, que venha nos cobrir, nos fortalecer, nos enriquecer com a sua graça, nos enriquecer com a sua presença e jogar por terra todas setas malditas, todas setas malignas, toda língua fraudulenta, toda língua perversa, toda palavra contrária, toda seta mandada e paga, todo espírito de rebelião, todo espírito de opressão, todo espírito que vem contra nossas vidas, quebrado agora em nome de Jesus, quebrado agora em nome de Jesus, quebrado agora em nome de Jesus. E a igreja diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor bem forte, para Ele bem alto, bem forte, diga aleluia. Diga bendito seja o seu nome, Senhor. Podeis sentar, queridos. Nesta manhã eu estava meditando, quando eu entrei ao templo, sobre a palavra de Deus. Senhor, o que eu tenho que dizer ao povo? Qual é a mensagem que todos nós precisamos? Até eu preciso de ouvir também, porque quando eu prego para vocês, eu prego para mim também. Senhor, qual é o intuito da tua palavra nesta manhã? É para salvação, é para cura, é para libertação, é para exortação? Qual é o caminho da tua palavra nesta manhã? E o Espírito Santo falou sobre obediência.
Não existe outro meio de Deus te honrar e te abençoar, se não for pela obediência. Olha, meu irmão, diga assim: obedecer é melhor do que sacrifícios. Eu vejo pessoas fazendo votos, raspando a cabeça, andando descalço, botando pano de saco, mas o coração está longe de Deus. A obediência às leis que Deus colocou, elas não submetem. Uma das coisas chama-se quebra de autoridade, isto é, em todas as áreas. Exemplo, na área conjugal, preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Na área conjugal, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, sim ou não? Mas as feministas falam que não. Não estão quebrando a lei de Deus, sim ou não? Quando se quebra a lei de Deus na área conjugal, o casal não pode ser abençoado. E tem homem pagando pela mulher ruim que tem. E tem mulher pagando pelo homem ruim que tem. Se não for debaixo de uma cobertura os dois, na vida conjugal, um não conseguirá prosperar, porque um puxa o outro para o abismo. Aleluia. Um começa a ir para frente, o outro puxa para trás, igual um chiclete, hein? Um vai, o outro puxa para trás. E aí não consegue sair do lugar, porque a sua vida conjugal não tem a palavra de Deus funcionando. A lei de Deus diz sobre hierarquia. A lei de Deus diz que o homem é o cabeça da mulher, não é que é machista, ambos têm que andar juntos, mas o homem tem a decisão final pela Bíblia Sagrada, e quando inverte os papéis, o homem não é abençoado e a mulher também não é. Aí entramos na área de filhos. Todo filho que não honra o teu pai e a tua mãe não tem anos prolongados na terra. Todo filho rebelde vai morrer primeiro que a mãe. Olha, pode ter exceção, mas a maioria que eu já vi xingando a mãe, batendo na mãe, morreu antes da mãe. A rebelião faz você ficar leproso, faz eu ficar leproso, faz qualquer um deste altar ficar leproso, faz qualquer um aí embaixo ficar leproso. Leproso significa sem a graça de Deus, não representa a lepra da enfermidade, mas a lepra do pecado que faz você transgredir contra a lei de Deus. O filho que não honra o teu pai, não ouve o teu pai, não recebe o conselho do teu pai, o filho que não obedece, é a mesma coisa de Miriam com Moisés. Não é agraciado por Deus. E quando você não é abençoado por Deus, você é amaldiçoado por Deus. E quando é amaldiçoado por Deus, não tem as bênçãos. Por isso tem muita gente que é uma bênção aparentemente, você conversa com ele, a pessoa bacana, comunicativa, mas não consegue progredir, não consegue andar. Eu perguntei, por que, Senhor? Porque tem uma área que é rebelde ao Senhor. A Bíblia diz que devemos agradar o Senhor em tudo, não em partes. Quando obedecemos o Senhor em tudo, eu sei que nós somos pecadores, nós somos falhos, e não tem um pregador que levanta a mão e fala assim, eu sou 100% santo, só 100% santo é o Senhor, e não é só 100% santo, é 3 vezes 100% santo, diga aleluia. Kadosh, 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 Elohim Sabaote, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, as palmas para Ele. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Arão era mais velho do que Moisés? Sim, mas para Deus não. Arão era mais velho do que Moisés. Arão era um homem de influência como sacerdote, mas ele esqueceu que o Senhor chamou primeiramente a Moisés do que a ele. Tem muita gente dentro da igreja que esquece isso. Um tempo atrás fizemos um programa para que as pessoas tivessem uma oração da tarde aqui, para uma irmã coordenar. E eu falei, irmã, eu não quero profetada, eu não quero profecia, eu quero oração para o ministério e para os membros. Estão me entendido? Entendido, pastor.
Quando começou a acontecer, começou a entrega de recado, e daqui a pouco, irmã testemunhando, que Deus está fazendo na minha vida, não sei o quê, já tinha irmã entregando recado do trabalho. Quando eu vi, o negócio ia virar uma bagunça, eu cheguei e cortei o trabalho. E quando Deus manda me fazer alguma coisa, eu faço na hora, não espero para depois não. E fui lá e cortei, pá. Aí revoltado comigo, a irmã virou beicinho para o lado, beicinho para o outro. Falou assim: se quiser sair, pode sair, mas beijo comigo não funciona. Funciona aquilo que obedece o que é determinado. Todo ser humano que não obedece o que foi determinado, se é numa empresa, o patrão te manda embora. Doutora Carla tem uma funcionária lá, se ela não te obedece, doutora, o que a senhora faz? Uma vez a senhora perdoa, duas a senhora perdoa, três a senhora perdoa. Aí chega na quinta vez, ela quer ser dona do consultório da senhora. Aí tem que mandar embora. Mas na igreja é diferente, você mexe com vida, você mexe com alma. Quando não submete o pastor corrige, o pastor fala, o apóstolo corrige, o apóstolo fala. E a pessoa às vezes fica no banco e não fica conformado, vai embora. É isso que tem acontecido com muita gente dentro desta casa. Querem levar as coisas no tapa, querem levar as coisas para depois. E a coisa de Deus não é no tapa, não é a tua casa, aqui é santo. E se é santo, tem que submeter às autoridades que aqui tem. Toda pessoa que não submete à autoridade não serve para servir ninguém. A Bíblia fala então, Moisés e Arão começaram a fazer como é que chama? Não é armação não, eles começaram a fazer uma rebelião contra Moisés. E aqueles dois combinando um com o outro na madrugada: olha, Moisés não é melhor do que nós pregamos melhor que Moisés, tocamos melhor que Moisés, nós fazemos coisas melhor que Moisés, e nós temos a direção melhor que Moisés. Por que também Deus não fala com a gente? E o Senhor só de ouvido. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A Bíblia diz que o Senhor ouviu o que Miriam e Arão falaram. Repete para o irmãozinho e fala assim: não foi o homem que ouviu, foi o Senhor que ouviu. E quando o Senhor ouve, a resposta vai vir. A Bíblia diz então no versículo 3: e era o varão Moisés muito manso, era um pastor manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E por ele ser manso, Miriam e Arão achou que podia dominá-lo. Diga aleluia. Não confunda a autoridade espiritual com mansidão, irmão. Que tem gente que só fala só meia palavra, e meia palavra dela vale mais do que qualquer letra de ouro por aí assinada. Isto é muito grave. Então estou falando em todas as áreas, estou falando na área conjugal, estou falando na área de filhos com os pais, estou falando agora de autoridade de membro para pastor na igreja, para o apóstolo da igreja. Isto é muito sério, por isso que muita gente está sofrendo consequências financeiras. O Senhor falou comigo claramente, por isso que muita gente não está prosperando, mete a mão, tudo que mete a mão dá errado. Sabe por quê, irmão? Porque não submete, trabalha contra. Toda pessoa que trabalha contra o reino de Deus não pode subsistir, não pode permanecer. Deus arranca, Deus permite tirar. Imagina uma fruta podre no meio de frutas boas, ela contamina, ela estraga. Isto é, em todas as áreas, estou dizendo, na sentimental, na ministerial, na financeira, na área da igreja, na área secular, todas as áreas, isso é muito grave. Diga aleluia. Logo o Senhor disse para Moisés, Deus não falou com Miriam e nem com Arão, falou com Moisés, direto. Diga aleluia. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e pôs-se à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram juntos, ambos. Versículo 6, e ouve agora as minhas palavras, o Senhor falando. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos eu falarei com este profeta, com ele. Versículo
versículo 7, o Senhor falando para Miriam e Arão: não é assim com meu servo Moisés. Moisés é diferente. O Senhor está falando aqui, Moisés é diferente, que é fiel em toda a minha casa. Ele é fiel. Versículo 8, boca a boca eu estou falando com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Deus enche o peito agora e fala com todas as letras: o meu servo Moisés é diferente. Irmãos, todo aquele que Deus outorga autoridade, ele é uma pessoa diferente. Diga aleluia. Por exemplo, você é o homem da sua casa, você é o Abraão da sua casa, você é o homem da sua casa, você é comparado ao Moisés na sua casa. Deus colocou o cajado, foi na tua mão, não foi na mão da tua mulher. Deus colocou o cajado na tua mão, e na tua mão é você que coordena. Pode as feministas falar, pode o diabo falar, pode quem quiser falar, a Bíblia diz diferente. E é melhor obedecer a Bíblia do que a homens. E aí a Bíblia está dizendo, por isso tem muitas mulheres morrendo antes do tempo, doentes, porque não submetem aos seus esposos. E outra coisa que eu vou dizer, tem exceção aqui, porque só tem crente aqui, diga aleluia. Geralmente quando a mulher ganha mais do que o homem, ela bota o homem como cachorro em casa. Está errado, está fora da Bíblia Sagrada. Toda mulher que faz isso com o marido dela, ele vai ter que cuidar dela no final. Isto é grave. Isso o Espírito Santo falou na manhã comigo claramente, dizendo sobre homens e mulheres, sobre casais e também sobre filhos rebeldes. Tem muito menino descendo para a sepultura de 30 anos para baixo, porque não ouviu o conselho do seu pai e da sua mãe. Tem muito descendo e vai descer a cova 7 palmos, porque não submete ao pai e à mãe que ensina o certo. Corrija o teu filho com vara hoje, para amanhã ele não te matar. A Bíblia ensina, corrige o teu filho, ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar. Quando ele crescer, não se desviar deste caminho, que é o caminho do Senhor. As palmas para o Senhor. Tem muito Arão e Miriam aí, que é filho que quer pisar no pai e na mãe. Tem filho que une para derrubar o pai e a mãe. Tem filho que se une para ver o pai e a mãe na lama. Vai ficar leproso, hein, Miriam? Ô Arãozinho, tu vai ficar leproso. Escuta a palavra do profeta de Deus que manda dizer: se você não consertar com o Senhor, você vai ver a lepra comer a tua carne. Não vai ser a leprinha, não. Vai descer a sepultura antes do tempo. Eu já vi cenas de filho bater em mãe, levantar a mão para a mãe e agredir a mãe, e um tentou até dentro da igreja. Cheguei na hora e falei: aqui não, filhinho. Aqui tu vai cair em território inimigo e vai até apanhar se for o caso, mas encostar a tua mãe aqui dentro tu não encosta. Aí reuniu mais uns 3 cabra machos comigo, chegou aí, vamos chamar a polícia para você, como é que é? Ou vamos ter que usar a nossa mão aqui mesmo, porque tem coisa que não tem como correr, olhar para trás não, irmão. Falei: nós estamos aqui para resolver, qual que é? Vai bater nela aqui dentro? Porque vai ter que passar por cima de nós se bater nela aqui dentro. Porque você não está afrontando a ela, está afrontando Deus e a igreja que eu sirvo. Aqui dentro não. Aí saiu de fininho, foi embora, e com 3 anos estava debaixo de 7 palmos da terra. É lógico que a mãe chora até hoje, mãe é mãe, sabe como é que é, pai e mãe chora mesmo, sente a perca do filho, mas o filho não sentia a perca da mãe. Estou falando de filhos, estou falando de esposo, esposa, estou falando também agora na área espiritual dentro da igreja.
Eu fui no congresso com o pastor Benihim em 2009 ou 2010, fugiu que agora foi 2009 ou 2010. Eu acredito que foi 2009, Rio Grande do Sul. Cheguei lá, o pastor Benihim deu uma ordem que ninguém ficasse atrás do altar aonde ele fosse ministrar. Quando eu cheguei lá, mais de 1000 pastores lá. Aí chegou um da equipe do pastor Benihim e falou assim: gente, o pastor deu uma ordem para que ninguém ficar aqui atrás, vai pela frente, mas aqui atrás não, porque corre risco de um carro bomba, corre risco de uma bomba debaixo do altar. É tanto que eles passaram com o cachorro farejador, porque ele é perseguido. Ele falou: pode ter uma bomba debaixo e morrer, todo mundo está ali. Ele falou: não quero ninguém atrás, nenhum pastor, nem membros, nem visitantes, ninguém atrás. É uma ordem do pastor. O pastor estava orando no quarto, Deus falou com ele: ninguém atrás do altar, sempre na frente. Aí está lá, um bocado de relato. Obediência, irmão. Se o profeta de Deus deu uma palavra, irmão, tem que cumprir. Não é para ficar, vamos obedecer. Quem está debaixo da direção? Ele. Se é ele, tem que submeter a ele. Diga aleluia. Amém, irmãos? Isso é muito grave. Aí teve que chegar mais de 5, 6 da equipe para falar: gente, por favor, sai daqui de trás, porque o pastor pediu que ninguém ficasse atrás do altar. Aí todo mundo saindo cabecinha baixa, porque teve que chamar a gente para exortar, para falar que tinha que sair urgente. Daqui a pouco chamava até a polícia para tirar, que é crente rebelde. Difícil. E ali saíram e começou a cruzada, e Deus operou sinais, maravilhas, prodígio, cura, libertação, por causa que tem que ter a obediência para Deus operar na sua vida, na minha também. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então a Bíblia nos diz então no versículo de número 8, o Senhor fala agora: boca a boca eu falo com Moisés, de vista com ele não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, irmão, nós temos que tomar muito cuidado de falar de ungidos de Deus, até eu também. Tem ungido lá no Amazonas, tem ungido lá no Rio Grande do Sul. Se é ungido, deixa ele com Deus. Se está fazendo errado, deixa Deus corrigir ele. Não meta a tua mão onde tu não é chamado. Diga aleluia. Você pode estar ferindo o próprio Deus. Isto é grave, isto é sério. Eu posso pregar aqui em cima do Senhor contra o pecado de certos líderes que estão cometendo, mas eu não posso apontar o dedo para eles. Quem vai tratar com eles é Deus, não sou eu. Diga aleluia. E tem coisas também que a gente nem conhece e sai falando. Tem coisas que nós saímos propagando a vida de alguém sem conhecer. Isso é perigoso. Abra comigo Gênesis 9 aí, por favor, vocês vão ver agora. Olha como é que é perigoso. Vou te mostrar, vou te provar na Bíblia. Onde é que eu estava aqui? Números 12, né? Precisando tirar férias, Diga aleluia. Ninguém falou amém, estou preocupado agora. Gênesis capítulo 9, versículo 20, Noé planta uma vinha. Depois que acaba o dilúvio, né? Aí planta uma vinha. O erro dele foi ter plantado a vinha. Esse foi um erro de Noé. Todo mundo reconhece isso, diga aleluia. E bebeu do vinho e embebedou-se, ficou bêbado. E descobriu no meio da sua tenda, ficou nu no meio da sua tenda. Olha agora, versículo 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, não podia ver. E fez saber a ambos os irmãos, fora. Então tomaram Sem e Jafé, os dois outros filhos, né? Uma capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E aí ele falou assim: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos, e bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem,
e seja-lhe Canaã por servo, servo dos dois irmãos por causa disso. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e depois morreu. Diga aleluia. Preste atenção nesta mensagem, porque ela é muito séria, irmãos. Quando Noé embebedou, ficou bêbado, Noé estava errado. Porque na época, o vinho na época não é o vinho fermentado com a cachaça de hoje. Porque todo o suco da videira que fica fermentado, ele transforma em vinho. Embebeda, fica bêbado sim, mas só em grande quantidade. E o vinho de hoje não, o primeiro gole que dá, a pessoa já fica meio zonza, sim ou não? Por isso que eu sou contra a bebida alcoólica, porque na libertação eu aprendi que o diabo aponta o dedo por causa daquilo que você bebeu e te joga na cara. Então eu não bebo por causa do temor ao Senhor, e uma porque eu era viciado. Então eu saí fora da bebida e sinto livre hoje para a glória de Deus, diga amém. Mas quem quiser beber vai ter experiência com Deus para lá, eu já avisei sobre isso, ó. A Bíblia fala que Noé, conhecendo toda a palavra, ele bebeu tanto aquele suco, que aquela planta que ele plantou, que saiu a vinha, pegou ali a uva, fez o seu suco e ficou bêbado. Noé estava certo? Diga para o irmão, errado. Mas o filho que viu o mais novo Canaã, quando vê a nudez do pai, ele corre e fala assim: gente, vem cá os irmãos. É os irmãos que faz contenda, hein? Olha, corre aqui, olha o que o pai fez, olha lá, um bêbado, descarado, sem vergonha, não vale nada. Achando que os dois irmãos sem Jafé ia falar: é verdade, o pai não vale nada, ele fez 1 milhão de coisas certas, mas uma que ele fez, acabou sua reputação, já era, não vale mais nada, sim ou não? Sim. Aí Jafé e Sem falou: não, você está errado. O pai fez 1 milhão de coisas por nós, mas uma que ele errou, nós devemos tampar a sua nudez. Pelo amor de Deus, não vamos nem olhar. Sem, Jafé, vamos lá, Jafé e Sem, vamos lá, e Sem falando para Jafé, vamos tampar para que ninguém mais veja isso aqui. E tampou e falou: não quero nem saber o que o pai fez de errado, é ele com Deus. E tampou. A Bíblia diz agora que Canaã foi amaldiçoado por Deus. Aí Canaã pensou assim: se eu mostrar a nudez do pai para os irmãos vão me apoiar. Essa foi a mentalidade dele. E tem uma coisa, até Deus vai me abençoar, porque eu estou expondo que o pai fez errado. Sim ou não? Mas foi errado. Aquilo que ele estava expondo, aquele homem que livrou a família toda da morte, ele tinha um mérito com Deus. Não que estou dizendo que o pecado dele está certo, porque o que o homem comete, ele paga. Em Gálatas 6,7 fala que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher o que plantou. Agora, nós não estamos no lugar de Deus para julgar ninguém nesta casa. Quando eu prego aqui é contra o pecado, não contra o pecador. Deus ama o pecador, mas Deus não ama a prática do pecado. Diga aleluia. E agora a Bíblia diz então que Sem e Jafé agora está sobre a vida de Canaã. E Canaã se transformou servo de Sem e Jafé, por causa deste ato e por causa desta iniquidade. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Em muitos ministérios, há muitos Canaã que levanta contra o seu líder. A pessoa levantou: olha, o pastor fez um negócio que eu não gostei, eu vou embora da casa do Senhor. E quando me perguntar, fala: não, eu resolvi sair por conta própria. É uma coisa. Agora eu vou sair difamando, atirando pedra naquele que me ajudou. E aqui aconteceu muito comigo aqui, viu? Gente que levantou. E pior que não foi o Rogério Bernardi que embebedou e fez coisa errada, não. Era esses que saíram que fizeram coisa errada para apontar o dedo para mim. Aí ficou pior. Saíram debaixo de uma rebelião e, não conformando com a rebelião de ter saído de mim aqui, tentou arrancar pessoas dentro da própria igreja. Os mais fracos foram embora, os mais fortes ficaram. Moral da história: é abençoado um homem desse hoje? Ele pode ir para onde for, que nunca mais na vida dele vai ser abençoado, se não chegar até este altar e pedir perdão o que ele fez. E está cheio de gente que sai assim.
como fosse a casa da Maria Joana, na casa do Zé não sei de quem, e da Maria não sei de quem, ou da Marta não sei de quem. Faz o que quer da casa do Senhor. Você está errado. Eu posso ter feito alguma rebelião no passado sem querer, inconsciente, posso ter feito, e peço perdão a Deus se fiz, mas não me lembro. E quando eu saí, eu falei, eu tomei a minha decisão e saí, porque Deus falou meu coração para sair. Agora quem quiser ficar lá, que continue, mas eu vou sair, porque a minha visão não é essa. Eu tive um pastor que esteve comigo aqui, pastor Cosme. Ele falou, pastor, eu vou sair desta casa, porque a minha visão não bate com a do senhor. Foi homem, foi sincero, e é abençoado hoje. Onde ele coloca a mão, ele prospera. E quem mexe aqui tudo para mim na igreja é ele. Independente do valor, não quero nem saber, eu confio no trabalho dele, confio que é um homem sério. Sabe por quê? Porque teve umbridade de falar, eu saio porque minha visão não bate com o senhor. A maioria, não, que eu tenho que sair, que meu tempo acabou. É uma historinha de tempo, irmão. Se olhar tempo, nós estamos perdidos. Acabou meu tempo, sabe como é que é? Quando vem que essa desculpinha para mim, eu falo, irmão, pode ir embora. Não precisa justificar para mim porque você quer ir embora. Quer ir embora, vai. Eu não posso segurar ninguém comigo. Eu gostaria que ficasse todo mundo comigo, mas eu não posso segurar. E tem uma coisa, às vezes eu estou segurando alguém que está sendo do Canaã na igreja. O Canaã da igreja só cria problema para o pastor e para o apóstolo. O Canaã, ele gosta de ver uma vírgula errada para acabar com o ministério. Deus vai tocar. Escute bem o que eu estou dizendo, hein? E quando Deus colocar a mão, não tem profeta em lugar nenhum para orar para você mais. Quando Deus tocar e colocar a mão dele, ele tratando, ai de ti de escapar da mão dele. Esta igreja, esse ministério é como a menina dos olhos do Senhor. Se tocar, vai pagar. Escreve o dia e a hora que o Espírito Santo me inspira para falar. Pode tocar em mim, pode falar contra a minha moral, pode me perturbar, que eu vou na justiça contra você. Agora, se você falar contra a igreja, você vai ter um problema com o Senhor, não é comigo. Isso é grave. E tem aqueles demônios que chegam para você e falam assim, pastor, o que você acha do ministério de fulano? Eu falei, o problema é dele para lá, o dele é dele, o meu é meu. E pastor, querem pegar na minha boca, o que o senhor acha do fulano lá em São Paulo, que tem aquele ministério, aquele apóstolo lá? Oh, irmão, não posso falar, só estou vendo o ministério dele, curas e libertação e salvação. Eu posso falar mal dele? Não posso. E mesmo se não tivesse nada, é ele com o Senhor, eu não tenho nada com isso. Eu não posso julgar alguém, não posso olhar para alguém, não posso falar, se eu não conheço ninguém, eu não sei o fruto dele. Mas se tem fruto bom, amém. Se não tem, é ele com Deus. Eu não quero nem saber do ministério dele, eu quero saber do meu ministério, se eu estou dando conta a Deus, o que ele colocou nas minhas mãos. E tem pessoas, irmãos, que é igualzinho Arã e Miriam, só vem para colher da tua boca, para depois te difamar. Um tempo atrás prepararam um churrasco para mim, só para colher da minha boca, uns maldosos que entraram nessa casa. Graças a Deus não está mais aqui, aleluia, obrigado Pai. Os caras fizeram churrasco só para colher da minha boca informações e coisas. E um dia, eu dizendo que eu passei pela alfândega, como é que chama? Nos Estados Unidos, lá tem uma fila para entrar, e ali, todas as vezes que eu passei lá, 7 vezes que eu passei lá, carimba e pode ir embora. Quantos dias ficar? 7 dias, vai embora. E um dia eles falaram, vamos para uma sala. Essa sala me custou uma prisão na cabeça deles. Aí sabe o que aconteceu? Começaram a falar para todo mundo que eu falei que eu fui preso nos Estados Unidos. Olha a mentira, irmãos. Eu fiquei numa salinha meia hora, 1 hora, que eles esperaram me chamar para perguntar mais perguntas. Por que você está vindo muito aqui? Você tem namorada aqui? Eu falei, não, se tivesse, aleluia, já virava americano já. Eu falei, não tem namorada. Mas por que você está vindo mais? Olha, eu posso vir a hora que eu quiser, eu tenho visto. Aí me liberaram. Aí por ter falado que eu fiquei numa salinha junto com português lá, espanhol, tinha vários passaportes vinho, que era de europeus, que não precisa nem de visto para os Estados Unidos, estava na salinha como eu estava, e a irmã Neuza também não sabia falar, tentando ajudar ela lá, e acabou falando espanhol, ela entendeu e respondeu, e saímos tranquilamente. Essa palavrinha que eu falei no jantar, virou a minha prisão nos Estados Unidos. Nunca mais, quando a pessoa não é confiável, eu como na mesa dela. Membros duvidosos, eu não como na mesa deles.
É membros de Deus que está comigo, que eu conheço, sei que é o presbítero João, eu posso ir lá de olho fechado na casa dele, que eu sei que não tem rebelião, não tem problema. Mas ir na casa que eu não conheço direito, irmão, é um problema. As pessoas querem pegar na sua boca para te difamar e caluniar. Povo maldoso, ruim, vai pagar, ou se não vai. Eu não desejo não, eu estou afirmando que vai. E se estou afirmando que vai, tu vai ver o preço por difamar um homem de Deus. Isso não é só eu não, vários ministérios, irmão. Vários ministérios estão assim, vamos lá. Aí ele fala ainda, assim a ira do Senhor contra eles. Você imagina, a ira de Deus se acendeu contra Miriam e Arão. Sacode o irmãozinho aí e fala assim, o Senhor ficou irado. Perguntei, Senhor, só por causa de Moisés? Moisés me representa na terra. Moisés é minha boca falando para o povo. Moisés foi o único homem gago que eu tirei e fiz ele tirar o meu povo do Egito. Ele não é qualquer um, é escolhido por mim. Aleluia. Por que o Senhor não chamou Miriam? Por que o Senhor não chamou Arão, chamou Moisés? Porque Moisés era um homem no interior, humilde de coração. Deus o conhecia, irmão. Diga aleluia. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que somente Miriam ficou leprosa, igual a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ele não pediu para Deus não, pediu para Moisés. Olha essa. Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado contra ti. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, ó Deus, eu rogo ao Senhor que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se o seu pai cuspir em seu rosto, Moisés, não seria envergonhado 7 dias, vergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. O Senhor falou assim, a pena ela vai pagar. Depois que ela pagar a pena, vocês podem ir embora. Aleluia. Irmãos, o que eu estou pregando aqui não é relação só ao ministério não. É essa mulher que está dentro de casa, que é a sua esposa, como ela está? E tem uma coisa que eu vou dar uma dica para tu, que é solteiro. Quantos são solteiros aqui? Levanta a mãozinha para o céu, solteiros. Bem alto, irmão, não tem vergonha não. Antes de casar, olhe bem o bebê que tu está mexendo. Que o bebê daqui a pouco desce os dentes afiados assim, igual o de morcego. Tome muito cuidado, viu? Que é bebê hoje, amanhã é uma onça. E vice-versa, irmão. O homem também vê carinha de anjo. Daqui a pouco os 2 dentão estão assim para te morder o pescoço e chupar o seu sangue. Tome muito cuidado, nós temos que orar muito, muito e muito para não entrar errado. Aleluia. E se for entrar errado, que não entre, fique solteiro. Diga melhor, diga aleluia. Faz igual eu, fica melhor. É ou não é? Se entrar errado, vai acabar minha vida espiritual, a pessoa se acaba também, eu me acabo também, e chupa o meu sangue, eu vou chupar o sangue dela também, acabou os dois, estão mortos. Por isso tem que pensar muito antes de tomar decisão, tem que orar muito, e tem que ser Deus purinho, e mesmo Deus purinho no negócio dá problema. Você imagina sem Deus, aí piora, né, irmão? Diga glória. Escute bem, uma das coisas piores que tem pastores morrendo do ministério, eu vou falar porque eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar aqui agora. Tem pastores, obreiros morrendo do ministério por causa da mulher. Não sou contra a mulher não, hein? O pastor é machista. Não. E tem mulher que tem chamado de Deus que o marido atrapalha o chamado dela. Eu conheci uma missionária que o marido atrapalhava o ministério dela. Uma amiga minha, e que junto com ela fomos consagrados lá em Valadares, e o marido atrapalhava o ministério dela. O marido era um demônio, cara. Para falar que eu não estou batendo na mulher, batendo no homem também. Então o ministério dela dependia de quem ela se filiou, quem ela se ajuntou, que casou, que legalizou sua vida. O cara era um demônio.
E a mulher era uma santa de Deus, a mulher pagava o preço de oração, de jejum, mas o cara não queria nada com Deus, e atrapalhava o ministério dela. Quando o cara fala assim, eu sou morno, não quero nada com Deus, e deixa a mulher para fazer a obra, maravilha, glória a Deus. Mas quando proíbe de fazer a obra, é um problema, pedra de tropeço. Diga glória a Deus. Também voltando para a área de filhos, essa mensagem serve para as três situações. Os filhos que não submetem representam um filho Canaã que tem levantado contra o próprio pai. O teu pai pode ter o erro que for, a tua mãe pode ter o erro que ela tiver, é tua mãe e é teu pai. Se você não honrar, você está em problema com Deus. Escute bem o que estou dizendo, porque quando Deus manda falar, eu não quero nem saber se bateu em fulano e ciclano, bateu, está batido. Isso é grave. Eu tinha muita desavença com meu pai, mas sempre obedeci a ele. Ia fazer o negócio? Não faça. E eu não fazia por consideração a ele e porque ele tinha mais visão do que eu. E ele tinha razão. Depois falou, tá vendo? Se eu tivesse entrado. Então assim, eu submetia ao meu pai. E teve até coisas boas para mim que eu não fiz por causa ele falou que não. E que depois eu vi que era bom para mim, mas como a palavra dele falou, eu achava que tinha que honrar a ele. Tinha desavença, italiano falava alto com o outro, sim, mas sempre o papai me perdoa, eu estava nervoso, e também o meu filho também me perdoa, dava um abraço, e chora. Italiano é assim, ele briga e depois chora, é uma coisa extraordinária. Mas nós não terminamos, ele não terminou a vida dele inimigo meu. É tanto que o último dia antes dele ser entubado, 3 dias antes, nós abraçamos e oramos, e ele falou coisas para mim, para eu fazer para ele, e eu falei coisas para ele, e graças a Deus minha consciência está limpinha. Estou debaixo da graça. E sabe o que eu fiz também? Peguei a mão dele, cansado e doente, coloquei na minha cabeça, falei, pai, como José no Egito fez, abençoa a minha vida, pai. E botei a mão dele na minha cabeça, ele orou por mim, com a máscara, com dificuldade para respirar, ele orou por mim a última vez. Falei, pai, eu peço uma coisa para o senhor gostava de amaldiçoar, italiano tem esse negócio de plá, me abençoa, pai. Você está abençoado, que os teus caminhos sigam, meu filho. Última palavra ele falou para mim. Agora não vai contra o teu pai e tua mãe não, que você vai se dar mal, hein? Estou dizendo, debaixo da graça de Deus. Vai lá, libera o perdão, a sua mãe está errada, o seu pai está errado, o seu avô está errado. Vai lá e pede perdão para ele. E sai como ele tivesse certo. Você vai ver como Deus vai abrir as portas para a tua vida. E a porta que Deus abrir, ninguém fecha mais. Bata as palmas para o Senhor, irmão. Vamos encerrar. Aí depois que Moisés ora, a Miriam já não está leprosa mais, já está curada, já está abençoada, mas nunca mais você vê na Bíblia Miriam falar mal de Moisés. Você nunca mais vê na Bíblia Arão levantando contra Moisés. Arrependeram. Graças a Deus. Irmãos, você não sabe o que é uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Muita gente não sabe isso. Presbítero João, nós temos que ensinar isso, nós temos que pregar isso. Eu falei com o pastor Rico, nós temos que pregar, ensinar as pessoas o que é autoridade espiritual. Isso é muito sério. A autoridade espiritual é como se eu fosse um pai para os membros. Isso é muito sério. Não, pai só está no céu, eu sei disso. Não estou falando que eu sou pai, não. E tem ministério que está fazendo o contrário. Está falando que eles são pai e todo mundo tem que obedecer. Está errado. É tanto que você cuida da sua vida, faz o seu negócio. Eu não quero nem saber. Se vier me pedir uma opinião, eu dou. Se tiver que orar por mim, eu oro. Mas eu não interfiro na tua vida, não. Eu não interfiro na vida de ninguém aqui. Mas se quer um conselho bom, vamos orar. E Deus vai dar um conselho bom. Diga aleluia. Então, o homem espiritual, o homem de Deus, ele tem que ser como pai para suas ovelhas, ensinar, exortar, e de vez em quando também um chicotezinho que ajuda, diga glória a Deus. Sim. Chegou um tempo atrás um aqui, não vou falar o nome, questão de ética, irmão. Não sei o que eu passei mal, eu consultei fulano, falou, rapaz, eu tenho um bom para você, que é assim, assim, assim. Não, já estou neste meu, não falo mais nada. E eu orientei ele pelo Espírito Santo, enchi o Espírito Santo para falar com ele, olha rapaz, procure esse outro. Não, esse é o melhor que eu já mexi. Falou. Bom. E eu senti que ele vai morrer. Dosagem errada de remédio, mata. Aconselhei ali, ó.
Não, já tem o meu que é bom. Eu já passei, não é bom, irmão. Não, é bom, então tá bom. Aí eu falei, então continua com ele. Beleza, deu remédio certinho? Deu, continua, beleza. Falei, mas consulta pelo menos 2, 3. Não, só esse está bom. Então ele não está recebendo conselho de um homem de Deus para a vida dele. Porque tem coisa que a gente vai orientar pelo Espírito Santo, irmão, não é por nós. Isto é grave. Igual a irmã Neuza, não pode comer nada ácido. Comendo, mãe, você vai sofrer dor depois no estômago, vai parar no médico de novo. Olha a minha orientação, que o médico já falou, eu vou te lembrar. Nada que seja da fruta cítrica. Eu gosto de tomar suco de abacaxi. Eu adoro suco de limão. Ela fala que limão é bom para o estômago, mas gente que se tomar estoura, não adianta. E está lá tomando suco de limão esse dia. Eu falei, tá bom. Sei que a doutora falou que é bom, então beleza. Mas ela não, o médico falou, fruta cítrica não pode. E está lá. Pode tomar o suco de melancia? Pode. Mas ácido demais, laranja azeda, nem pensar. Ah não, eu adoro suco de laranja. Então não está ouvindo a voz do profeta, né, irmão? Tem coisa, não é ser médico, é entender pelo Espírito que aquilo está errado. E aquilo que foi orientado está errado. Mas gosta. Não pode comer molho vermelho. Adora comer um molhinho cru vermelho. Que delícia, de tomate. Aí à noite está lá. Aí depois morre, estoura o estômago. Morri, porque aconteceu isso? Está vendo a desobediência? Porque tem coisa que não pode fazer, a pessoa faz. Irmão, está suicidando, A pessoa fuma a vida toda, aí no final da vida, câncer no pulmão. Deus me cura. Curar como se você plantou o mal no seu corpo? Isso é sério, irmão, nós temos que entender essas coisas. Tem gente que joga a culpa em Deus. Deus foi culpado. Olha, Deus não me curou. Mas o que fez? Comeu doce a vida toda. Aí pega, como é que é, doutor Márcio? Pega a glicose alta, aí depois está diabetes, quase morrendo na cama. Deus me sara. Deus pode até sarar, que Ele tem poder para inverter tudo. Mas plantou aquilo que não prestava a vida toda. Sorvete todo dia. E eu também tenho que cortar. Sorvete, um perigo. Sorvete tem que cortar, viu? É gostoso, mas nem tudo que é bom leva para o céu, né, irmão? Amém? E tomar cuidado, tá bom? Vamos colocar em pé? Eu senti que eu queria dizer o seguinte, que o doce é gostoso, mas te acaba com sua saúde. Amém? Para não falar agora de céu, eu vou entender que contrário é um problema. A igreja tem que explicar direitinho, senão uma vírgula, tá vendo? O pastor falou isso, tá? É assim, rapaz. É 29 anos que eu mexo com gente, eu sei o que eu estou falando aqui em cima. Isso é grave. Mas graças a Deus que aqui nesta casa pode até ter Miriam e Arão, mas não são rebeldes. Diga aleluia. Eu profetizo que aqui só tem santo de Deus. Pessoas que tiver dúvida, vem até nós para falar, mas não questiona. Deus é santo, Deus é poderoso na sua vida, Deus te ama. Por isso está me usando essas palavras pelo Espírito Santo. Há muita gente falou, o pastor está desabafando isso em mim. Não, é mensagem para todo mundo, é para mim também, irmão. Eu já contei uma vez aqui que eu não avisei para o pastor que eu ia pregar numa igreja, eu era da Assembleia de Deus na época. Eu saí de lá e fui pregar no lugar sem comunicar ao pastor, mas na inocência. Eu não fui com maldade, eu não fui falar assim, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ganhar alma. Eu fui naquela intenção de ganhar alma. E quando cheguei lá, o capeta manifestou, e quem disse que eu estava expulsando? Perdi a voz. De tanto falar, sai em nome de Jesus, não sai. Aí veio na minha cabeça, você não pediu o seu pastor presidente para estar aqui. Falei, Senhor, perdoa, me ajuda a sair dessa aqui. Quando terminar, eu vou pedir perdão para o pastor. E Deus me honrou, eu expulsei aquele demônio daqui. Ele pegou até a faca para me matar na época. E orei, expulsei o demônio do homem, ele correu atrás da igreja e pegou uma faca para me matar. Pegamos ali 4, 5, oramos por ele, expulsamos, depois expulsou. Pastor, me perdoa. Não, rapaz, você pode pregar. Falei, não, eu tenho que pedir autorização do senhor, eu fiz errado, me perdoa. Eu consertei. Eu me consertei. Mas isso é grave, isso é grave. Sem ir debaixo da cobertura nos traz problemas espirituais terríveis. Deixa eu falar outra coisa. Quando eu volto a falar de pai e mãe, é porque o pai e mãe ele tem uma cobertura sobre nós também. Os nossos pais querem o melhor para nós. A nossa família quer o melhor para nós. Então nós temos que estar atentos a isso, obediência aos nossos familiares, obediência ao nosso pai, à nossa mãe, obediência, os filhos obedecerem aos pais. E tem muito filho aí que é muito desobediente aos pais. Aí depois quer tocar aqui na igreja, depois quer subir aqui no altar, depois quer ser um pregador, se não é obediente, não adianta. Sem obediência não tem vitória, irmãos.
Jesus, sendo filho do Deus Altíssimo, se fez como servo, como escravo, para ir naquela cruz por nós, e tomou chicotadas que nós merecíamos. Ele, como filho obediente, Deus o ressuscitou dos mortos. Recebeu a vitória no terceiro dia em diante. A sexta-feira e domingo pela manhã já não estava mais no túmulo. Por quê? Por causa da obediência de Jesus ao Deus Todo-Poderoso. Amém?